Olá, pessoas da disciplina Economia Solidária. Essa videoaula é uma videoaula que serve para a gente reafirmar o entendimento do que é economia solidária, mas ao mesmo tempo fazer uma diferenciação desta para um outro tipo de economia que é próxima, mas diferente, que é a economia criativa. Muita gente confunde as duas coisas e é extremamente importante fazer essa diferenciação. Não é a mesma coisa, embora tenham algumas semelhanças. Então vamos lá. Quando vocês estudaram, pesquisaram sobre a economia solidária, vocês entenderam que a economia solidária, toda vez que se falar de economia solidária, vai se falar de uma economia que é uma alternativa ao capitalismo, que é uma economia que tem alguns princípios. O que é a economia solidária? Lembra daqueles princípios que vocês fizeram os desafios, que estão calejados, né, para falar sobre eles e explicar sobre eles, né? Autogestão, democracia, respeito à natureza, comércio justo, cooperação, autonomia, enfim, vários princípios que não existe economia solidária sem esses princípios, porque eles definem a cadeia de criação, de produção, de distribuição, de consumo desse tipo de economia que se chama solidária. Não existe economia solidária de um indivíduo, tá? Toda economia solidária é uma economia coletiva. Toda economia solidária é uma economia coletiva. Os empreendimentos de economia solidária são aqueles que, no geral, se falam a partir de 3 pessoas, se entendem como empreendimento de economia solidária. Então, precisa ser coletiva. Quando a gente fala de economia criativa, a economia criativa não trabalha com esses princípios que a economia solidária trabalha, não necessariamente. Ela tem alguma coisa próxima, mas ela pode viver, atuar normalmente sem esses princípios da economia solidária. A economia solidária não, esses princípios são fundantes, não existe economia solidária sem esses princípios. Já a economia criativa, e o que é essa economia criativa? É todo aquele tipo de produto e serviço dentro de uma cadeia de criação, produção, distribuição, consumo, relacionada a bens e serviços que lidam com o intelecto, que lidam com a criatividade. Por isso que o nome é economia criativa. Toda vez que falar em economia criativa, lembre de todos os bens e produtos relacionados à criatividade. Foram produtos e serviços que se relacionam, ou seja, são produzidos, criados, relacionados à criatividade, relacionados ao intelecto. Então, assim, quais são esses tipos de produtos? Eu vou, por exemplo, passar aqui para vocês alguns exemplos desses tipos de produtos. Depois vou mandar um videozinho também curtinho sobre a economia solidária. A partir desse videozinho que eu vou mandar, ele tem 14 tipos de categorias de produtos e serviços, né, que se caracterizam dentro desse conceito de economia solidária. Então, você vai ver arquitetura. Lembrem, economia criativa. Eu falei economia solidária, né? Economia criativa. Lembrem, economia criativa, aquela economia relacionada a intelecto, relacionada à criatividade. Então a arquitetura se relaciona com isso. O arquiteto, ele lida com a criatividade, lida com o trabalho intelectual. O artesanato, quem faz artesanato da mesma forma. As artes cênicas, na verdade todas as artes lidam com isso, né? Fazem parte da economia criativa. Então, mas aqui a gente vai destrinchar. As artes cênicas é um tipo. As antiguidades também está relacionada a outro tipo. O audiovisual, ou seja, a produção de vídeo, da mesma forma. Designer, da mesma forma. Editoração, fotografia, gastronomia. Olha só, gastronomia. Sim, é uma atividade, é um tipo de serviço que lida com capital intelectual, que lida com a criatividade. Moda, da mesma forma. Música, publicidade, software, rádio e TV. Percebe? Tudo isso está dentro de uma cadeia que se chama economia criativa. Qual a diferença básica entre economia criativa e economia solidária? Eu já falei uma delas, que é os princípios. Os princípios da economia
solidária não são os mesmos princípios. Na verdade, a economia criativa não tem princípios. Embora, na sua atuação, exista relações com a economia solidária, por exemplo, na questão do meio ambiente. Então, a economia criativa, de diferentes formas, não é sempre assim, mas há, em alguns casos, uma preocupação com a questão do meio ambiente. Mas não é princípio. Só existe economia criativa se for assim. Não há isso. Então, por exemplo, a economia criativa, ela é parte do sistema capitalista. Ela não é uma alternativa ao sistema capitalista. Enquanto a economia solidária, ela é uma alternativa ao sistema capitalista. É uma forma de economia que vai de encontro à lógica capitalista, de acumulação, de produção, acúmulo de riqueza, de concentração, por exemplo, desse capital em uma pessoa só, ou em poucas pessoas, que é diferente da economia solidária, que visa a distribuição da riqueza e cada um viver de forma bem confortável, mas com o necessário. A economia criativa, ela segue a lógica capitalista. Ela não é uma alternativa ao capitalismo. Ela segue a lógica capitalista. Ela segue, de fato, esse tipo de preocupação. Ela segue... Minha filha apareceu e me desconcentrou. Ela segue essa lógica capitalista e não necessariamente ela vai de encontro a essa lógica. Há algumas questões aqui que eu vou demarcar como outras diferenciais. Eu já falei que a economia solidária trabalha com empreendimentos coletivos, né? A economia criativa trabalha tanto com empreendimentos coletivos, mas com questões individuais também. Um indivíduo, por exemplo, um único artista, ele faz parte da cadeia da economia criativa e não necessariamente ele vai atuar coletivamente. A economia solidária trabalha com comércio justo, a economia criativa trabalha com comércio. Não necessariamente ele vai ser justo. É comércio, e comércio capitalista. Enquanto a economia solidária é um estilo de vida e também um movimento, a economia solidária é um movimento mundial. A economia criativa não é nem estilo de vida, nem é um movimento. É apenas um dado, uma expressão de mercado. A economia solidária, ela atua em contexto de desigualdades, por isso que é uma alternativa ao capitalismo. E a economia criativa, ela pode atuar em contexto de desigualdade. Não necessariamente ela atua em contexto de desigualdade. Muitas vezes a economia criativa está atuando em contextos, inclusive, de profunda exclusão, enfim, de riqueza de um lado e de pobreza do outro. Não necessariamente só vai olhar para situações onde se alcance o equilíbrio, né? Onde um grupo esteja historicamente discriminado e precisa atuar dentro daquela comunidade para mudar aquela realidade ali. A economia solidária, o foco é, de fato, numa produção solidária, o nome é esse. Na economia criativa, o foco é na produção criativa e inovadora. Então, uma característica forte da economia criativa é inovação. É um trabalho e serviço que está ligado com capital intelectual, com criatividade, com inovação. A economia solidária, ela visa a renda. A economia criativa visa não só renda, mas também o lucro, acúmulo, produção de riqueza que não necessariamente vai ser distribuída. Ok? Então, basicamente, a diferença entre economia criativa e economia solidária é essa. E eu quero passar agora para vocês uma atividade que é o seguinte: vocês, em grupos, pesquisem, pode ser feito individual também, pesquisem e mandem para mim outros 4 categorias que fazem parte da economia criativa. Eu citei 14, eu quero mais 4, existem mais. Hoje se fala em torno de 20, eu citei 14. Esse vídeo que eu vou mostrar agora é um vídeo que cita esses 14, mas eu quero que vocês, valendo um ponto,
quero que vocês apresentem mais 4 categorias que se relacionam a essa economia criativa. Valeu? Eu vou definir aqui a data para vocês entregarem tudo direitinho.